Shalom, meus amigos, muito boa noite para você. Que o meu Deus, o Deus de Israel, possa abençoar sua vida. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, quarto vídeo acerca de Pedro, como o Senhor trabalhou na vida de um homem extremamente impetuoso, extremamente impossível, extremamente ansioso, extremamente intolerante, instável, e como Jesus transforma esse homem a um grande líder nato na igreja do primeiro século. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil porque Jesus não força a ninguém ser o que ele quer. Jesus convida as pessoas e tenta trabalhar no seu coração e dando à pessoa a oportunidade para chegar ao nível de um varão ou uma varoa perfeita. Mas não com a religiosidade, mas por amor. Como se pega um homem que, segundo o psiquiatra, médico, escritor, gestor, empresário Augusto Cury, que intitula como um homem extremamente destemperado, um homem impulsivo, um homem ansioso, intolerante, instável, extremamente reprovado para qualquer função ministerial. Mas Augusto Cury é um médico psiquiatra. Ele não tem uma visão ocular cristã naquele momento. Ele, quando olha, ele olha como um psiquiatra, como um médico, um perito da mente. Mas ele não olha como Jesus, porque ninguém consegue olhar como Jesus olha para a gente. Quando a gente vê lixo em uma pessoa, Jesus vê pérola. Quando olhamos um ser tão podre, Jesus consegue olhar o interior e ver que ali consegue trabalhar e tornar aquele que aos meus olhos seria desprezível um grande homem de Deus. E exatamente isso que Jesus vai fazer com Pedro. Mas Jesus não tem tempo, porque ele precisa começar um grande trabalho, e esse trabalho são 3 anos. Ou seja, Jesus, quando ele vem neste mundo, ele manifesta a sua função messiânica. Ele tem 3 anos, e durante 3 anos ele precisava levantar o que os judeus chamam de talmidins, homens preparados para servi-lo, e deixar esses homens com uma função: pregar o evangelho dele, a filosofia dele, os ensinamentos dele. Então Jesus escolheu homens simples, homens tranquilos, homens que não tinham cultura, não tinham conhecimento literário, eram homens simples. E dentre esses homens está o apóstolo Pedro. Mas o Pedro que Jesus escolhe é um Pedro para ser líder, é um Pedro para guiar as pessoas e guiar a igreja primitiva. Mas Pedro está totalmente fora do padrão. E aí eu queria entender por que Augusto Cury vai dizer que Pedro é um homem extremamente impulsivo, extremamente reprovado para ser líder. E aí eu comecei a pesquisar na Bíblia como um leitor, como um estudioso que sou da Bíblia. E eu pude perceber o seguinte: Pedro é um cara extremamente corajoso. Mateus 14, 22, 23. Por quê? Porque é um cara que vai andar sobre o mar. Ninguém fez isso, mas Pedro fez. Pedro é um cara extremamente zeloso. Ele tenta impedir Jesus de morrer na cruz do Calvário. Está lá em Mateus 17, 18. Então, não poderia ser Pedro esse homem reprovado. Pedro demonstra ser um homem com interesses no que ele vai conquistar o céu. Ele pergunta isso em Mateus 19, 27, versículo também até o 29. E mais adiante Pedro se mostra corajoso e diz que nunca irá negar Jesus, mostrando que era um homem temente, porém ele nega Jesus. Está lá em Mateus 26, 31, 35. Afinal de contas, o que de fato levou Augusto Cury a encontrar tudo isso em Pedro, já que a Bíblia não fala que ele era isso? Nós vamos terminar com esse vídeo amanhã.